possamos cuidar, Senhor, dos novos que virão. Debaixo, Deus, de temor e debaixo de tremor. E a Tua palavra seja para nós o norte, o sol que nos guia, a bússola, seja para nós a verdade, porque cremos que a Tua palavra, ela é inerrante, não há erro na Tua palavra. Tua palavra foi selada no Apocalipse, e ninguém era capaz de abrir este livro a não ser Tu, Senhor Jesus, porque Tu é o Alfa e Tu é o Ômega, o princípio e o fim. E nesta noite nós queremos ser tocados poderosamente pelo Teu Espírito, no nome de Jesus, a quem oramos e a quem devotamos o nosso amor e a quem nós aplaudimos, porque a quem estamos no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. Vamos ler 3 referências para fundamentar o tema de hoje. João 4, 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 16. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao arrependimento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, para a artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, diga em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Mateus 28, do 18 ao 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-a em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esses dias que tenho me disponibilizado a estar não somente no domingo pregando, mas essa semana toda que haveremos de pregar, eu tenho observado uma coisa, juntamente com minha esposa, a gente tem observado, porque o olhar, ele faz parte da observação. E quando a gente observa as coisas, a gente percebe outras tantas coisas. Mas a gente sabe que isso é um reflexo da sociedade que vivemos. Nós vivemos uma sociedade muito imediatista das coisas.
E a gente percebe dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Jesus, uma preguiça mental muito grande das pessoas. Existe, por parte dessa geração de hoje, pela a facilidade que é disponibilizada a todos nós, as pessoas hoje trabalham para terem conforto. Hoje as pessoas já não leem mais livros, elas vão nos blogs, nas redes sociais e pegam aquilo que querem e rápido, tudo muito rápido. E muita informação é depositada no cérebro das pessoas, de maneira que as pessoas não param para raciocinar. Então a gente percebe nas pessoas de hoje, as pessoas querem tudo muito mastigado, as pessoas querem engolir, não querem ter o trabalho de mastigar. E isso reflete dentro da igreja de Jesus uma preguiça mental absurda. E hoje nós vamos lançar uma campanha na igreja: leia a Bíblia durante o ano. Vamos repetir? Desafie o seu irmão a ler a Bíblia durante o ano de 2013. Desafie ele. Eu vou lhe dar 5 segundos para você desafiar o seu irmão a ler a Bíblia durante o ano todo. Desafie ele. Seja ousado. Desafie o seu irmão a ler. Diga para ele: é melhor ler a Bíblia do que ver fotos pornográficas. Diga: é melhor ler a Bíblia do que ler o jornal de 25 centavos. Ainda existe ainda, não sei se ainda existe. E tem as mulheres com aquelas bundas desse tamanho, com os fios dental com aqueles fios dental minúsculo, mais fino do que o fio dental originalmente que se usa para higienizar e fazer a sepsia da boca. Vale mais a pena ler a Bíblia do que ler aquele jornal. Eu, sinceramente, como crente, isso é uma visão minha, não é uma doutrina. Eu não me disponibilizo a comprar um jornal daquele, em hipótese alguma. Primeiro, porque é jornal de preguiçoso. Isso já é um jogo de marketing do jornal, porque sabe que a geração de hoje não lê, tem preguiça mental de ler. E a gente vê erros absurdos porque as pessoas não leem. Infelizmente, a palavra ela precisa ser o alimento diário meu, seu e da igreja de Jesus. E observando durante esses dias, quando a gente começa a manusear a Bíblia, começa a ir para um livro, depois voltar para o outro, depois trafegando e caminhando nos livros, a gente percebe uma preguiça mental muito grande. E detalhe gravíssimo é que muitos nem Bíblia atrás, porque vão dizer assim: não, o pastor vai ler também, eu vou escutar, eu vou decorar, senão pega a Bíblia do irmão. E a gente começa a observar que o paganismo ele arvorece, ele se manifesta dentro da igreja. A igreja hoje, ela vive um paganismo absoluto, um paganismo que faz com que as pessoas não se manifestem em sua fé, onde a palavra está no campo da cognição. A palavra não desceu ao coração. Quando a palavra desce ao coração, a gente começa a experimentar daquilo que Deus fala na sua palavra, a graça, o direito que nós não tínhamos, passamos a ter, e de fato vamos usufruir deste direito, porque esta palavra saiu da cognição e desceu para o coração. Aliás, a distância entre a minha cognição e o meu coração é aproximadamente de 30 centímetros. Não mais do que isso, é a distância daqui do cérebro para aqui o músculo do coração, aonde nós metaforizamos, colocamos usando uma palavra metafórica para dizer que o coração, nós nos referimos à alma, porque o coração não é esse músculo, mas é a alma no qual nós estamos nos referindo, aonde está o centro das emoções, do afeto e da inteligência do homem. É neste lugar que a palavra precisa descer e estar naquele lugar, sedimentar a alma, para que uma transformação
começa a ser percebido de tempo para tempo. Falando disso, eu quero hoje refletir com esta igreja sobre o tema por que a igreja existe. Pergunte para o seu irmão, por que a igreja existe? Afinal de contas, nós temos uma confusão mental acerca da definição por que a igreja existe. E aí nós percebemos dentro do contexto desse universo gospel, power, ultraplanetário que é as igrejas evangélicas de hoje, um povo absolutamente fixado no prazer, mas não na disponibilização de dar. Você sabe que parar para escutar uma pessoa demanda muito afeto. Às vezes a oralidade é tão grande de falar, porque é onde está o prazer, porque a escuta, ela demanda um afeto enorme por parte de quem escuta. Mas a igreja que vivemos hoje, esse aglomerado de pessoas que vivemos hoje, nós olhamos para as pessoas muito fixadas no prazer. Você vê hoje que não se namora, se trepa. Hoje não é namoro, hoje é trepa, é transa total. Hoje não se tem compromisso. Hoje até os motéis já entenderam isso. Uma rapidinha custa 10, 15 reais. Porque é tudo muito rapidinho. Porque se não for rapidinho, me demanda muito, eu não tenho paciência para escutar aquilo. É isso que a gente escuta das pessoas. Eu não tenho paciência. E as pessoas correm de um canto para o outro como se fossem verdadeiras carrapetas que não refletem, que não pensam, que não param para pensar na sua vida. O final desta correria é ver pessoas batendo palmas assim, ó, tudo doido, abiromado da cabeça, depressivos, e começa a entender que a dinâmica do mundo não é demasiado igual pela qual eu determinei que fosse. E a gente olha no contexto da igreja, a gente vê uma classe de evangélicos pagãos que a gente observa que não há nenhum prazer das pessoas em se manifestar para chegar diante daquilo da obra de Deus. Hoje eu estava pensando aqui, nós estávamos na oração e os irmãos levantaram o assunto e eu fui pensando naquele assunto para casa, porque até talvez pela inocência do comentário dos irmãos, porque vai haver fiscalização na igreja, né? E o pastor tem que estar com a igreja em dias. Eu não tenho que estar com a igreja em dias. Afinal de contas, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Do contrário do que se observa em Atos dos Apóstolos, em que aquela geração trazia os recursos financeiros e colocava nos pés dos apóstolos, porque havia uma disposição da alma não para receber, mas para se manifestar em dar. Porque ajudar uma pessoa é sempre um privilégio de Deus nas nossas vidas, de ver uma outra pessoa crescendo em graça e em fé, porque eu fui ferramenta para ajudar essa pessoa. Vivemos uma geração efêmera do desejo do prazer, em que as pessoas dizem: eu não quero compromisso. Compromisso para mim me demanda demais. Eu quero hoje é beijar na boca. Eu quero hoje é correr livre e nenhuma coisa eu quero que esteja conectada em mim, porque se conectar em mim me demanda demais. E eu quero ser um verdadeiro abusador da vida. E esses abusadores da vida, o destino deles na frente é também ser abusados. Porque na medida que você abusa, você também é abusado. Mas a vida pela qual nós vivemos, para ter substância e qualidade, exige uma demanda e uma reciprocidade de ambas as partes. Do contrário, viveremos uma vida absolutamente debaixo da superficialidade e não debaixo de uma verdade pela qual Deus coloca que a gente viva. Mas a gente vive uma vida da superficialidade. E a igreja, a gente percebe a igreja muito ensimesmada em si. Quando a gente olha para a igreja de Jesus, a gente observa na igreja primitiva uma manifestação da alma dos crentes em querer ver que aquilo que eles possuíam também serviria para aquele necessitado, para aquele crescer, para aquele desenvolver.
Casamentos hoje virou piada e virou um deboche demasiado. Porque na verdade as pessoas não querem um compromisso. E as pessoas querem, na verdade, escravos que estejam para serem abusados por aquele que se estabelece ali para abusar. Afinal de contas, por que a igreja existe? Por que essa igreja? Porque quando falamos da palavra eclésia no grego, que significa de dentro para fora, quando eu falo igreja, eu não me refiro ao CNPJ, eu não me refiro às colunas de cimento, mas eu me refiro a mim e a você, que comungamos da mesma fé, que acreditamos no mesmo Deus, que quando nós nos reunimos, 2 ou 3 ou mais do que isso, o Senhor está ali naquele meio, e quando nós o invocamos, prontamente Ele responde, porque assim Ele definiu que seria a igreja dele. Afinal de contas, para que a igreja existe? A igreja é importante. Qual é a missão da igreja? Qual é o seu propósito? Deveríamos refletir sobre isso quando nós estamos celebrando 11 anos de existência. A igreja não é uma máquina para ganhar dinheiro. A igreja não é um lugar onde as pessoas estão abusando para se oportunizar e para se escravizar as pessoas numa religião. A igreja não é para isso. Mas a igreja, ela é muito além daquilo que nós imaginamos. Hoje nós estamos celebrando 11 anos. E eu olho para uma igreja muito nova, de gente muito nova. Estava vendo o Fernando cantar agora. Eu lembro do dia que foi o encontro do Fernando. Um jovenzinho magro, raquítico, né? Coitado ali, né? Com meio roupa de skatista ali, meio garotão, e no encontro vomitava e chorava mais do que papagaio novo, e ali, e Deus tocando, e hoje olhando para ele aqui, já um pouquinho mais forte, né? Não tão magro como eu conheci, mas adorando o Senhor. Eu disse para minha esposa: minha alma me alegra de ver hoje os irmãos crescendo. Isso merece um aplauso a Jesus. E o tempo, ele vai passando, e a gente precisa entender para que essa igreja existe. Primeiro, a igreja, ela existe. A existência dessa igreja tem uma relação muito sincera na vida da igreja. Ela existe, primeiramente, para adorar. Adoração é a missão da igreja. E aqui nós precisamos desmistificar o que é adoração. Adoração é quando você atribui valor a alguém. Por isso que a gente escuta muito, a gente percebe que a música é dividida entre louvor e adoração. O louvor, ele fala daquilo, dos feitos de Deus. A adoração, ela fala da essência daquilo que Deus é. Soberano, Deus de amor, Deus de fé, fala das qualidades de Deus. Nós adoramos, tem gente que adora, você bota lamber o carro, lamber a casa, lamber as cuecas. As pessoas elegem coisas para adorar e atribuem valores excessivos àquilo na sua vida. Porém, a missão da igreja maior é adorar a Deus. Essa é a missão. A igreja, ela é a comunidade adoradora. A maior missão da igreja não é fazer missões, como muitos dizem, mas adorar a Deus. Deus, e não o homem, é o centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas é Deus. O centro da sua vida é Deus. O centro da minha vida é Deus. A hora que essa verdade não é uma verdade na minha alma, eu começo a negociar com sites pornográficos, eu começo a negociar com adultério, eu começo a negociar com fornicação, eu começo a dar propina para o guarda, eu começo a dar tesoura voadora da minha mulher, eu começo a dar pescoção no marido, eu começo a puxar faca, eu começo a querer seduzir as pessoas, eu começo a querer ofender as pessoas, eu começo a querer oprimir as pessoas, porque Deus não é o centro.
centro da vida do homem e da igreja deve ser sempre Deus. Você pode me perguntar, mas por que o Senhor diz que o centro da igreja deve ser Deus? Porque na hora em que eu me manifesto para uma outra pessoa, sendo Deus o centro dessa relação, eu sempre vou dar um passo para outra pessoa, fincado no pé de Deus. Quando eu pensar em querer fazer algo para uma pessoa, eu olho para cá e vejo que meu pé está em Deus. E eu lembro que Deus, o amor de Deus, não vai me usar para poder fazer o mal a outra pessoa. Porque se Deus é o centro da minha vida, não há traição, não há pornografia, não há mentira, não há engano, não há fornicação. Mas quando Deus sai deste centro, o pecado se estabelece e a igreja começa a entrar no paganismo e começa a perder o sentido da adoração. Portanto, a missão principal da igreja sempre será adorar ao Deus verdadeiro e poderoso. Você crê nisso? Essa adoração a Deus, essa adoração, ela precisa ser centrada em Deus. Essa adoração, ela não pode ser dividida ou multiplicada com qualquer que seja outro Deus. Afinal de contas, o Apocalipse descreve a igreja adorando aquele que está sentado no trono. Sabe por quê? Porque Ele é soberano, Ele está acima de qualquer que seja um Deus. Por isso que a palavra no hebraico Yahvé, na tradução, na transliteração da palavra Yahvé, tem um significado que diz assim: Deus de todos os deuses. Não há outro Deus maior do que Ele. Todos os deuses estão subjugados a Yahvé. E é esse Deus pelo qual você serve, que Apocalipse descreve como Deus soberano, o Deus que é digno de toda adoração. E essa adoração tem que ser centralizada essencialmente na pessoa de Deus. Amém? Essa adoração, ela tem a ver com conteúdo e tem a ver com forma. Existe nessa igreja uma confusão muito grande em relação à liturgia de um culto. Biblicamente, não existe uma ordem de culto, nem teologicamente não existe a ordem de culto, mas existem os elementos de um culto a Deus. Culto a outros deuses tem várias formas, mas o culto a Deus tem alguns elementos. O primeiro deles é a oração, a palavra, o louvor, a adoração, a música. Esses são elementos dos quais a gente vê descrito na Bíblia. São elementos que não devem faltar no culto, batismo e santa ceia. Esses são elementos de culto. Coral não é elemento de culto. Dança não é elemento de culto. São circunstâncias de culto. Porque circunstâncias é uma diferença muito grande entre elementos de culto. Por outro lado, eu quero dizer a vocês que este culto, ele tem que ter forma e ele tem que ter conteúdo. Do contrário, o culto ele não pode ser um show, mas também ele não pode ser um funeral. O culto não é uma apresentação para ser vista pelos homens, pelos fariseus. O culto, ele era a Deus. Eu vim de uma igreja tradicional. Quando a gente chega na igreja, a primeira coisa que se faz é buscar um lugar onde você vai se assentar, escolher o lugar que você vai assentar. A primeira coisa que você faz, dobrar o joelho e orar a Deus, pedindo para que aquele culto ele seja um culto para Deus. A gente não vê isso mais nos dias de hoje, porque as pessoas perderam o sentido do que é a igreja. A
A igreja não é isso aqui. A igreja somos nós na manifestação do nosso culto para Deus. Isto é igreja. E culto não é show, nem tampouco é funeral. E culto não é para ninguém ver e nem para ninguém assistir. Você entrou na igreja, você vem prestar um culto a Deus. E você precisa se manifestar da maneira correta para Deus. Existe uma coisa chamada hoje no meio das igrejas evangélicas. Existem pregações que o povo quer ouvir. E existem mensagens que restauram e regeneram a igreja. O povo de hoje não tem nenhum compromisso mais em viver uma vida que demande a ele um sacrifício. Porque os pregadores desta geração têm sido pregadores que têm trazido palavras em que diz que tudo é muito permitido. E que não precisa fazer muito esforço para ter as coisas. Quando Pedro nos diz no capítulo 4 da sua carta, no versículo 18, quando ele menciona que diz que a salvação, o juízo vai começar pela casa, e se a salvação é difícil para os filhos de Deus, que dirá para aqueles que estão lá fora? Isto implica numa verdade de que ser salvo, consolidar a salvação, demanda um esforço de renúncia da minha alma absolutamente grande. Porque uma coisa é bancar de bacana quando nós imaginamos que nada da nossa vida pode acontecer, quando nós estamos diante de uma situação, de uma catástrofe que presenciamos na Boate Kiss em Santa Maria, quando todo mundo saía da faculdade para poder se divertir e muitos achavam que era mais uma noite de diversão, para muitos foi a fatalidade, foi a morte e foi a desgraça na vida de muitos. Porque é comum para o homem bancar uma vida sem compromisso, porque acha que para ele nada vai acontecer. Acontece com os outros, mas com ele não acontece. Mas eu quero vos dizer que a fila anda, e nós haveremos nesta própria vida de nos manifestar a Deus por aquilo que nós plantamos, por aquilo que nós semeamos, e haveremos de colher tais semeaduras dos quais nós plantamos. A igreja, ela precisa ter a sua adoração centrada em Deus. Jesus diz para a mulher samaritana o que é adoração e o que não é adoração. No versículo 20 do capítulo 4 de João, a Bíblia diz assim, João 4, versículo 20: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Não é adoração centrada em lugares sagrados. Jesus estava dizendo para aquela mulher que a adoração não era em lugares determinados. Essa adoração do qual você presta aqui não é somente neste lugar. Esta adoração é diária na sua vida. Inclusive quando você está só na internet, navegando na pornografia, ou quando você está zapeando nos canais repletos de notícias de pornografia. Zuckerberg, fundador do Facebook, deu uma declaração, uma época dessa, dizendo que os brasileiros estragaram o Facebook. Assim como eles mataram o Orkut, eles estão matando também o Facebook. Porque a quantidade, a enxurrada de pornografia, de imundícia que é colocada, e o fim do Facebook não é esse fim pelos quais as pessoas colocam. Hoje eu cheguei em casa cansado. Hoje o almoço foi limpo. Hoje o meu pão não está cheiroso. Hoje está assim. Irmãos, são coisas tão ridículas e tão absurdas que se postam naquele lugar. E tem uma pesquisa, estava até comentando com o Mateus daqui, o Mateus,
Estava até comentando com o Mateus que a maioria das pessoas que tem Facebook são pessoas invejosas, porque estão sempre querendo mostrar para os outros aquilo que possui e aquilo que tem, e às vezes aquilo que não tem, coloca naquele lugar. Adoração, igreja do avivamento, não é sentada em lugares sagrados, não é neste monte e nem naquele monte. Não existe lugar mais sagrado que o outro. Não é um lugar que dá validade à adoração, mas é a atitude do adorador. Não é um lugar que vai dar autenticidade à tua adoração. O que vai dar autenticidade à tua adoração é a tua maneira pelo qual tu se joga nos braços daquele pelo qual tu diz que é o teu Salvador, que é Senhor sobre todas as coisas para a tua vida. Não é um lugar, meu amigo, não é um lugar, é a maneira em que você se manifesta para Ele. Não é adoração sem entendimento. Afinal de contas, o nosso culto é um culto racional, não é um culto paranoico, não é um culto esquizofrênico, não é um culto autista, em que o próprio autista ele não consegue perceber o outro lado, só percebe o seu mundo. Não, Paulo diz que o culto do qual prestamos a Deus é um culto racional, como diz no versículo 24, no versículo 22 do capítulo 4 do Evangelho de João, que diz assim as Escrituras: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ora, os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Às vezes eu olho aqui no momento da adoração do louvor, você pode estar até se manifestando, mas será que é uma manifestação do qual você conhece o Messias? Então, para que esta igreja existe? E para que a igreja existe? Para adorar a Deus. Agora, a minha adoração, ela precisa ser uma adoração em que de fato, de verdade e na autenticidade eu conheça o Messias. Porque os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias, não conheciam Jesus. E naquela conversa que ele estabelecia com ela, ele tentava dizer a ela quem ele era, quem era o Deus verdadeiro pela qual ela deveria adorar. Não é a adoração descentralizada de Cristo. Versículos 25 e versículo 26. A Bíblia diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu é que falo contigo. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Cristo não era o centro do seu culto. Nossa adoração não será vazia se Cristo não for o seu centro. O culto não é para agradar os homens, a música não é para entreter. A verdadeira música vem do céu e é endereçada ao céu, como diz o Salmo 40, no versículo 3. Eu queria que você abrisse lá no Salmo 40, no versículo 3, para que a gente entenda que a verdadeira música vem do céu e o endereço dessa música também será para o céu. Salmo 40, versículo 3, a Bíblia diz assim: e que pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muito verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A missão da igreja é adorar o Senhor. Jesus diz para a mulher samaritana o que adoração é. A adoração, ela precisa ser bíblica.
João 4, versículo 24. A Bíblia diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O nosso culto é bíblico ou é um anátema? O nosso culto, ele é procedente da vida de Deus ou é uma maldição? Quando que nosso culto torna-se uma maldição? Quando ele é descentralizado de Deus. Deus, igreja do avivamento, não se impressiona com pompa. Ele busca a verdade no íntimo. Adentrou este portão, buscou o seu lugar, ali está atento para aquele que está dirigindo, fazendo a liturgia do culto. Você está livre, acabou. Quem está na sua frente, atrás, no norte, no sul, no leste, no oeste, para você não importa. O seu culto agora é para Deus. Afinal de contas, você saiu da sua casa, não foi para mostrar a roupa pela qual você tem, mas você veio aqui porque você sentiu na sua alma uma necessidade de igreja, de como igreja levantar uma adoração a um Deus que tem sido bondoso, gracioso e verdadeiro na tua vida. Assim deve ser a nossa postura como igreja. A adoração, ela precisa ser sincera. João 4, 24. Ela precisa ser em espírito. Ela precisa ser de todo o coração. Ela precisa ter fervor. Não é um culto frio, não é um culto árido, seco, coxo e sem vida. E não é eu que tenho que dizer para você, que tem que dizer agora: levanta o pé, põe para trás, posição do saci, posição do cachorrinho, agora. Não é eu que tenho que dizer isto a você. Culto pelo qual você presta a Deus como igreja precisa ser em verdade, precisa ser com fervor. E essa fé pela qual você tem, ela se manifesta na maneira como você se dirige a Ele. Todo adorador, ele é norteado por princípios bíblicos. Do contrário, sua conduta ela é mentirosa. O adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Ele não está procurando adoração, mas adoradores que o adorem em verdade, mas também em espírito. A prática da adoração está enraizada na vida do adorador. O adorador não é só aquele que canta aqui. O adorador é a igreja de Jesus. E a igreja que eu me refiro, não me refiro ao concreto, mas eu me refiro a você, a mim, que foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo, porém representando a igreja local. Mas a igreja de Cristo ela está espalhada em diversos lugares. Como igreja local que somos, precisamos manifestar e precisamos ter princípios bíblicos na nossa adoração. Nós temos o exemplo de Caim, quando Deus rejeitou a vida de Caim, antes de rejeitar a oferta e o culto. Se a nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto será uma ofensa a Deus. E aí, quando é que a gente acha que as coisas viram pagãs? Jesus dizendo nos evangelhos, quando ele fala da oferta: quando você for dar uma oferta, quando você for dar uma oferta e você tem uma pendência com seu irmão, não chegue para dar esta oferta. Volte com o seu irmão, reconcilie-se com ele e depois entregue a sua oferta. Do contrário, a sua postura
será uma ofensa para Deus. Foi assim que Caim se manifestou para Deus. Deus é um Deus de princípio. A adoração e a vida do adorador. Quando falo adorador, não me refiro ao que está atracado aqui no microfone, mas eu estou falando da igreja. O adorador, ele precisa estar de bem com Deus. Deus pescoção da mulher antes de vir para o culto. Antes de vir para o culto, peça perdão, meu amor. Eu lhe prometo que eu estou dando 5 pescoção por dia, eu vou me diminuir para 2. Me perdoe, porque hoje eu quero prestar o meu culto a Deus. Senhor, na semana eu me masturbo 5 vezes na semana. Eu vou diminuir para 2 vezes, Senhor, porque eu quero chegar naquela igreja. Eu quero chegar lá na comunhão com meus irmãos, e quando eu prestar o meu culto a Ti, eu quero levantar as minhas mãos como diz Paulo, sem nenhuma animosidade. Do contrário, o meu culto é uma ofensa a Deus, como foi a oferta de Caim. É um equívoco muito grande quando as pessoas se manifestam a Deus, quando não entendem os princípios bíblicos que nos regem como adorador. Por isso, todo adorador, ele é regido por princípios bíblicos. Um deles é: o adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Em Isaías 1,14, a Bíblia diz o seguinte: Isaías capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz assim: as vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma aborrece, e já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Estava se referindo aos rituais que eram desenvolvidos pelo aquele povo. Deus estava cansado daqueles rituais, puramente ritual. Se você chegou nesta igreja para o culto de hoje à noite, se você tem alguma coisa, meu irmão, na sua alma, você precisa resolver qualquer que seja a questão que está na sua alma. Do contrário, a sua adoração será uma ofensa a Deus. Quero vos dizer nesta noite, não é a grandes talentos que Deus usa, mas há homens piedosos. Vocês são as suas próprias ferramentas. Mantenham essas ferramentas afiadas. Mantenham sempre as vestes alvas e tenha sempre um óleo fresco sobre a sua cabeça. A gente observa muitas pessoas que quando adoram a Deus, estou falando agora da pessoa específica que canta, às vezes não tem muita voz. A Ludmila mesmo conta que ela não tinha uma voz adequada para cantar, mas Deus aperfeiçoou a sua voz, porque o adorador, aquele que adora a Deus, ele é uma ferramenta, e essa ferramenta precisa estar aqui. O adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance. Adoração não é uma performance, que agora você vai cantar e vai... Não é uma performance. Adoração é uma maneira pela qual você se entrega no seu ser, e que você olha para o norte, para o sul e para o leste e ver que não há nenhuma pendência que te prenda para levantar as
as mãos para os céus e dizer: Senhor, a oferta que eu levo a Ti da minha vida hoje não tem nenhuma pendência, recebe. É a oferta de Abel, não é a oferta de Caim, que será rejeitada, porque é a mácula da minha adoração. Davi compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. O adorador precisa entender que um culto ainda que bastante rígido, bastante diferente da vida cristã, não agrada a Deus. Por exemplo, eu já fui em igrejas tradicionais, tive a oportunidade de ir para uma igreja muito tradicionais. As batistas são divididas. A batista regular é uma das igrejas mais rígidas. Lá nem palma não bate, porque bater palma é do diabo. Então eles têm uma liturgia do silêncio, que se você soltar uma agulha, você escuta ela cair. Então eles têm um culto, uma liturgia muito rígida e muito diferente do cotidiano dos quais as pessoas vivem. Quero dizer a você nesta noite, mesmo que você tenha a maior rigidez de uma liturgia de um culto, não significa que aquela liturgia vai lhe credenciar para que o seu culto seja agradável a Deus. Não é a forma, não é a embalagem, mas é o conteúdo, é a maneira pela qual você se manifesta a Deus. E de Deus você terá a resposta. Às vezes a gente vê as pessoas quando acaba o culto, parece que estavam num lugar absolutamente distante do qual aquilo foi ensinado naquele contexto, porque não entendem que vieram prestar um culto a Deus. E como adoradores que são, eles precisam mergulhar em Deus. Há uns que chegam e ficam, há outros que posam de modelo, né? Há outros que sentam e ficam observando. A gente não veio para cá para observar quem quer que seja. Você veio prestar um culto a Deus. O que você tem precisa ser manifestado para Ele da melhor maneira possível. Há uns outros que no culto mesmo, eles são que nem... Entendeu? Está me vendo aí? Uma foto aí. O culto vai rolando e os músicos cantando e acaba, e as pessoas não têm sentido o que vieram fazer neste lugar. Quero vos dizer que o arrebatamento da igreja será que não piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. Bem-aventurados sois vós quando retornar, encontreis fazendo a minha obra, estando preparado. Jesus pode voltar agora, neste momento. Jesus pode voltar quando você estiver orando. E para Deus deve ser o seu culto. E quando você atende aquele